Salve, galerinha! Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Professor Walter Almeida, nono ano, continua na nossa sequência de aulas. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Tales. Vem comigo. Teorema de Tales. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre quem foi Tales, né? Tales foi um grande pensador matemático, pai da filosofia, ok? Na época as pessoas tinham maior interesse em grandes áreas. Normalmente quem era matemático, era filósofo, era músico, era muito comum. Hoje nós segmentamos um pouquinho isso aí e às vezes essas coisas estão andando um pouquinho separadas. Mas nessa época era comum você ser bom em muita coisa, tudo bem? Bom, primeiro, para falar sobre o Teorema de Tales, eu vou revisitar alguns conceitos que já foi dito nas nossas videoaulas, mas acho que é interessante rememorar. Feixe de retas paralelas. Esse é o símbolo de paralelismo, ok? Retas paralelas são retas que jamais se interceptam. Se eu continuar a fazer essa reta crescer, para a direita ou para a esquerda, ela jamais vai interceptar ou jamais uma vai passar sobre a outra, ok? Isso é o conceito de paralelismo, tudo bem? Bom, nós temos ainda a necessidade de rememorar retas transversais. Eu copiei essas retas paralelas para cá e fiz duas retas transversais, ou seja, elas têm direções diferentes das retas paralelas. Aqui eu tinha três, aqui eu coloquei apenas duas por necessidade de rememorar. Essas retas paralelas, elas me trazem algumas coisas interessantes, cortadas por transversais, óbvio, né? Elas me trazem alguns pontos interessantes. Eu tenho aqui um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. Se vocês observarem, os pontos foram nomeados com letras maiúsculas. Essa é uma dica para você poder identificar cada ponto de cada reta, ok? Bom, na minha segunda reta transversal, ou seja, na que está em direção oposta às paralelas, eu tenho o ponto A', B', C' e D'. Então, nós temos uma situação que precisa ser entendida, que são pontos correspondentes. Observe bem, o ponto A encontra o seu ponto correspondente na transversal que passa pela mesma reta, ok? Então, o ponto A e a linha são pontos correspondentes. Ok? O ponto B e o ponto B' também são pontos correspondentes. Professor, quer dizer que você usou esse linha para deixar claro a correspondência entre os pontos? Isso mesmo, não é isso? Como eu já sei que vocês fariam essa pergunta inteligente, eu já deixei anotado. Bom, então vamos, agora que nós já revimos alguns conceitos importantes, vamos ao conceito do Teorema de Tales. O que Tales falou, né? O que ele deixou de legado nesse segmento da matemática. Então vamos lá. Se duas retas transversais interceptam um feixe de retas paralelas, observe que é exatamente o que aconteceu aqui. Duas retas transversais interceptaram um feixe de retas paralelas. Ok? Então aqui está ficando claro o que está escrito ali. Então, a razão. Percebam que eu coloquei de propósito em outra cor a palavra razão, para lembrar a vocês que razão na matemática nada mais é que uma divisão. Então, a razão entre quaisquer dois segmentos de uma transversal será igual à razão do segmento correspondente. Vamos entender isso às claras? Então vamos entender agora, da forma mais prática, o que Tales quer dizer com aquele enunciado bonito, né? Vamos lá então. Então eu tenho um feixe de retas paralelas interceptado por duas transversais. Do lado de cá eu vou ter o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Sempre com letras maiúsculas, como nós havíamos descrito ali. Aqui eu tenho A', aqui eu tenho B', C' e D'. Então, o enunciado de Tales garante o seguinte. Se eu pegar esse segmento de reta de A até B, ele falou em razão, então vou pensar na divisão. E se eu dividir esse segmento, deixa eu usar outra cor aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, se eu pegar esse segmento de reta que vem de A até B, esse pedaço de reta aqui eu posso riscar com vermelho sem problema. Bom, se eu pegar esse segmento de reta
e dividir por esse, que vai de B até C, eu vou achar a mesma medida ou o mesmo resultado se eu pegar esse pedaço e dividir por esse. Ou seja, se eu pegar de A' até B'. Só deixe-me ver se eu consigo deixar mais visual para vocês. Essa medida dividida por essa tem que dar o mesmo resultado se você pegar essa medida e dividir por essa. Ok? Bom, vamos a mais comparações? Vamos dizer que esse aqui nós fizemos uma primeira comparação. Vamos fazer uma segunda? Se eu pegar esse segmento de AB e dividir por esse daqui, ó, que vai de C a D. Ele tem que dar o mesmo resultado da divisão de seus correspondentes. Qual é o correspondente de AB? A', B'. Qual é o correspondente de C a D? C', D'. Vamos a uma terceira possibilidade? Eu vou brincar um pouquinho com outras medidas para ver se vai ficar mais claro para vocês, ok? Então vamos lá. Se eu pegar de A até C e dividir de C a B, então eu peguei de A até o C e vou dividir por esse pedaço que vai do ponto C até o ponto D. Então, C até o D. Ele tem que ser o mesmo resultado da divisão se eu fizer de A', se eu fizer desse ponto até esse, que é correspondente, por esse. Então, observe. Aqui eu já consigo pensar num padrão interessante. O que eu fizer de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Não é uma colocação técnica, científica, mas talvez facilite o entendimento para muitas pessoas. Então eu sou obrigado a repetir. Se eu pegar esse pedaço e dividir por esse, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa do outro lado. Se eu pegar todo esse segmento de A até D e dividir por A, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa do outro lado. Todo o segmento pelo seu correspondente. Então, o que eu fizer de um lado de uma transversal, eu vou fazer do outro. Isso tem que me levar sempre ao mesmo resultado, ok? Então, essa é uma percepção que Tales de Mileto teve e deixou escrito para a gente. Agora a gente vai ver isso aqui em alguns exemplos de como usar esse teorema, ok? Bom, então vamos ao exemplo do teorema de Tales, não é isso? Então, observa bem. Eu tenho aqui as retas transversais, as paralelas R e S, T, está definido aqui como paralela, e as transversais U e V. Perceba que o desenho não está na mesma posição do anterior, ok? É importante que você enxergue que esse desenho ele pode ser girado e escrito em qualquer posição. Isso não muda a regra, ok? Então vamos lá. Eu tenho 3 medidas que eu conheço e uma que eu preciso descobrir por algum problema. Como eu vou descobrir? Simples. O que o teorema de Tales garante? Que esse pedaço de reta, se eu dividir por esse, eu acho o mesmo resultado se eu pegar esse pedacinho de reta e dividir por esse. Escrevendo no pensamento matemático, 8 está para 24, assim como x está para 15. A partir desse momento, toda a teoria sobre o teorema de Tales já foi aplicada. O conhecimento matemático que eu preciso para resolver essa igualdade de frações é uma equação do primeiro grau, é um caminho que eu posso tomar, ou simplesmente pensar nisso aqui de uma forma proporcional. Eu vou fazer os 2 caminhos para vocês entenderem. E é importante que vocês já pensem em estratégias de fugir do caminho tradicional.
ok? Isso é imprescindível para que vocês descubram novas coisas. Olha que interessante, vamos pensar no método 1. O que eu faço? Eu multiplico cruzado, 24 vezes x, 24x, e 8 vezes 15. Façamos aqui, 15 vezes 8, são 120. O que está multiplicando passa dividindo. O que eu gosto de fazer? Muita gente vai pegar isso aqui e vai fazer essa divisão comum. Eu prefiro que você pense da seguinte forma. Eu posso dizer que 6 vezes 20 é 120? Posso. Eu posso dizer que 6 vezes 4 é 24? Posso. Por que eu tomo esse caminho? Simples. Olha o quanto facilita a divisão para fazer de cabeça. 120 dividido por 24 é a mesma coisa que 20 dividido por 4, que costumava ser 5, não é isso? Então aqui, essa medida ela tem 5 unidades, ok? Bom, mas eu falei que existia 2 caminhos que você pode tomar. O segundo, e é importante você entender bem esse processo também, vou fazer a mesma interpretação e vou montar a mesma equação. 8 está para 24, assim como x está para 15. Bom, de cara, eu vou analisar essas frações. Eu vou usar um pensamento de proporção. Se eu conheço 3 valores, eu posso descobrir o quarto. De que forma? Bom, eu consigo perceber claramente que se eu multiplicar esse número por 3, eu tenho o número de baixo. 3 vezes 8, 24. Se isso aqui é uma igualdade, e então esse número de cima, ele é esse dividido por 3. Ok? Essa proporção precisa ser mantida. Então, 15 dividido por 3, 5. Perceba que o meu desgaste físico e mental é muito menor pensando em proporcionalidade do que pensando numa equação de primeiro grau. É óbvio que o processo que você escolhe para resolver, ele não vai te levar para resultados diferentes. Ele te mostra caminhos diferentes, mas ele te entrega o mesmo resultado. Tudo bem? Vamos então ao segundo exemplo então do Teorema de Tales. Vem comigo. Então observa bem. Aqui eu tenho 3 retas paralelas e 2 transversais. Percebam que eu coloquei numa posição diferente. Eu não gosto de trabalhar com exemplos sempre na mesma posição, porque te leva a deduzir que aquele teorema será aplicado quando todos estão na mesma posição, e não é bem assim, tudo bem? Então eu mexi na forma do desenho, mas o conceito permanece o mesmo. Então vamos lá. Essas são as retas paralelas, L1, L2, L3, e essas são as transversais. Lembre-se sempre que você vai fazer razão nas transversais. É importante ter isso na cabeça, ok? Bom, então eu tenho aqui essa medida dividida por essa, então 3 está sobre 2. Assim como, se eu peguei a da esquerda e coloquei sobre a direita, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa na outra transversal. Então eu vou pegar a esquerda sobre a direita. Então, x mais 4 sobre x mais 1. Percebam que o pensamento do Teorema de Tales já foi aplicado. Quando você consegue perceber que esse sobre esse e esse sobre esse, você também poderia fazer o inverso. 2 sobre 3 e x mais 1 sobre x mais 4. Dá a mesma coisa. Tudo bem? Só é importante entender que o que faz de um lado faz do outro. O que eu fiz na parte de baixo, eu sou obrigado a fazer na parte de cima. Quando eu falo parte, pensem em transversais. Tranquilo? Bom, a partir desse momento, eu tenho uma equação.
eu tenho letras em sinal de igual, fracionária, ou seja, uma equação em forma de fração. Normalmente as frações são incômodas na vida da gente, né? Então a primeira coisa que eu sugiro que seja feita é desfazer essas frações. De que forma? O que está propondo a divisão, você joga para o outro lado, pensando na operação inversa. Então eu vou repetir todos os numeradores. 3 é igual a x mais 4. Então, o primeiro numerador foi repetido, o segundo numerador foi repetido. O que estava dividindo, eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Então eu vou fazer tudo isso aqui multiplicado por 2. O que estava dividindo, eu jogo para o outro lado, estava depois do igual, eu trago para antes do igual. Se era uma divisão, vem multiplicando. Então, está multiplicando. Percebam que a partir desse momento, deixa de ser uma equação fracionária, tudo bem? Agora eu vou multiplicar cada elemento, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. Tenham cuidado com o jogo de sinais. Sinais iguais na multiplicação e divisão, o resultado sempre é positivo, ok? X multiplicado por 2 e o 4 multiplicado por 2. Vou dar só uma conferida se houver algum erro de cálculo. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 1, 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 4, 8. Perceba que aqui agora está prontinha para ser terminada. Basta tão somente isolar a letra, ou antes do sinal de igual, ou depois do sinal de igual. E é importante você perceber que você pode deixar ou antes ou depois. O mais comum é que se traga a letra para antes do sinal da igualdade, tudo bem? Mas não é proibido também deixar ele depois. Então vamos lá. Eu tenho 3x, que já está antes do igual. Se ele era positivo, ele permanece positivo. Eu tenho 2x que está positivo, mas está depois. Se eu vou trazer, se ele vai mudar de lado, ele tem que inverter a operação. Tudo bem? Bom, o 8 é positivo e está depois do igual. Ele permanece com a mesma operação. O que está positivo vai para o outro lado negativo. Então eu estou fazendo a inversão de operação. Bom, se eu tinha 3x e retirei 2, me sobra só 1. Se eu tinha 8 e retirei 3, naturalmente eu fico com 5. Então nós nos despedimos aqui em Teorema de Tales. A gente volta em breve com conteúdo mais interessante até que esse, ok? Fique com Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês. Isso logo vai passar e a gente vai estar junto, ok? Obrigado.